meus amigos, estamos aqui no Alô TV com o Alô Educação. Estamos hoje com a Amanda Quintanilha, terapeuta ocupacional. Veio trazer grandes contribuições para a gente em sala de aula. Te aguardo no próximo bloco. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação. Hoje estamos com a Amanda Quintanilha. Quero te agradecer de coração por você ter aceito o nosso convite. A Amanda é terapeuta ocupacional, mãe, esposa e vai trazer grandes contribuições para a gente em sala de aula, que a gente sabe que a inclusão hoje está sendo um desafio e a terapeuta ocupacional faz uma grande diferença para o desenvolvimento de nossas crianças. Obrigada, Amanda, gratidão. Gostaria que você colocasse aqui, já fala de antemão suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir, acompanhar o seu trabalho e se tiver alguma dúvida, logo na sequência possa te procurar para você auxiliar também. Pode colocar suas redes sociais? Eu que agradeço pelo convite. A minha rede social é neurocriar.to Amanda. Tenho a outra rede social também, mas eu quase não tenho acesso. Essa é a que eu coloco coisas relacionadas à saúde, à educação, né? Isso. E que eu posso também ajudar as famílias. Amanda, a gente sabe que hoje o desafio da inclusão é muito grande, tanto para as famílias, para a escola. O que é a terapia ocupacional? Quais são as contribuições que ela pode trazer hoje para as famílias e para a educação? Queria que você colocasse isso para a gente ter uma luz no fim do túnel e saber que tem profissionais que possam nos auxiliar. Sim. Então, a terapia ocupacional é um curso de graduação superior de 4 anos, né? Eu sou formada há 21 anos, formei pela Católica, antiga a Católica, hoje PUC, né? Universidade Católica. A terapia ocupacional, ela é uma área, um curso da área da saúde que veio para auxiliar, né, pessoas, crianças, adultos e adolescentes nas dificuldades no dia a dia. Então, o assunto hoje é falar sobre crianças, né? Então, se nós formos pensar em criança, onde que a terapia ocupacional vem auxiliar essas crianças? Principalmente na maior ocupação de toda criança, que é o brincar e depois o estudar. Então, hoje, as nossas crianças necessitam muito, né, da terapia ocupacional, porque hoje, infelizmente, as famílias, nesse nosso mundo tão perigoso, né, vêm tirando um pouquinho da autonomia das nossas crianças. Então, essa falta de autonomia impacta diretamente na independência. Então, as nossas crianças têm muitas limitações por falta de experiência. Então, a terapia ocupacional vai vir para agregar, principalmente nessas ocupações das crianças. Então, trabalhar a psicomotricidade junto Também. com essa autonomia é fundamental para ter para ter um desenvolvimento saudável e ser um adulto de sucesso. Sim. A psicomotricidade, só dando uma ênfase, é uma área também de formação hoje, né? Hoje se tem faculdades de psicomotricidade. Quando eu formei não se tinha, então eu sou terapeuta ocupacional e psicomotricista de formação. Então, pensando na sua pergunta, crianças que não se desenvolvem, não brinca, não corre, não pula, né? Essas crianças podem vir a apresentar, sim, algumas dificuldades e algumas limitações na fase do desenvolvimento. E como você bem disse, né, Yara, os marcos do desenvolvimento não sou eu, Amanda, terapeuta ocupacional, nem você que está na escola, que vai predeterminar. Isso são estudos científicos, né, que estão aí no mundo para nos nortear em relação ao desenvolvimento esperado de qualquer criança. Então, crianças que não apresentam ou que não estão dentro de alguns marcos, eu já posso ligar
o meu alerta de que aquela criança precisa ser E quais são observada. esses marcos, Amanda? Então, a gente precisa entender que cada fase, cada idade da criança tem os marcos que são esperados. Então, vamos delegar aqui crianças de 2 e 4 anos, né? Que é a criança que está ali na fase do início da alfabetização. Da sua vida escolar, né? Sim. Então, nessa fase, é esperar que a criança consiga, dentro do desenvolvimento motor, por exemplo, já estar andando, já conseguir pular, já conseguir fazer, por exemplo, brincadeiras que ela utilize os 2 lados do corpo, né, para determinar a lateralidade, que só estará formada com 6 anos, mas ela já precisa ter essa habilidade em desenvolvimento a partir dos 2 anos. Então, se ela chega na fase dos 4, por exemplo, com uma dificuldade de lateralidade, ela vai ter dificuldade, por exemplo, de escrever, de Até na entender. orientação espacial, quando Sim. adulto, para saber olhar até um GPS, né? Manda ir para a direita, Dirigir vai um para a carro. esquerda, dirigir um carro. Olha, você vai para a Olha só. esquerda, depois para a direita. Então, assim, hoje a gente vê muito isso, né? Uhum. Colegas que têm dificuldade em habilidade básica, que deveria ter sido trabalhadas ali por volta de 2, 4, 6 anos, que não foi desenvolvida e cresceu um adulto com uma inabilidade. Então, aquelas brincadeiras que a professora na educação infantil faz, que é colocar uma fita crepe no chão, que o pedagogo adora se virar com relação Sim, ao desenvolvimento, a atividade em sala de aula, e cola a fita crepe no chão e faz volta, e faz linha reta, linha circular, né? um circuito. O circuito, isso. Isso é um desenvolvimento da psicomotricidade, onde tem que ser observado se a criança está conseguindo seguir os comandos. Se caso ela não consiga, tem que ser encaminhado por uma terapeuta ocupacional? Como? Sim, então, esse exemplo que você deu é um exemplo que a gente pode utilizar até como uma forma de avaliação, né? Então, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o psicomotricista, ele pode utilizar de algumas ferramentas para avaliar. E essa é uma das ferramentas básicas, simples, que a gente vai avaliar, por exemplo, a capacidade que a criança tem de fazer a dissociação das pernas, né? Eu vou andar primeiro com a esquerda, depois com a direita, com os pés voltados para frente. Pular com o pé só. Sim, então aquela criança que não consegue realizar isso, dependendo da idade, eu já preciso ligar um alerta então, e falar, são olha, comandos preciso. simples, né? Vamos Não. pular de um pé só, você vê que a criança não consegue. Isso. Vamos abrir e fechar as pernas, fazer uma bater brincadeira, palma, por exemplo, andando. Então, são marcos aí que o professor na educação infantil ele tem que estar em alerta para que veja esse desenvolvimento saudável da criança. Um exemplo básico é, por exemplo, bola. Eu vou brincar de bola com a criança e eu falo para ela, chuta. Tem criança que não sabe chutar. Por quê? Porque ela não consegue ficar de um pé só, para poder o outro pé ficar no ar para chutar. E ninguém nunca para perceber que isso pode estar relacionado, por exemplo, a um equilíbrio, a um déficit de equilíbrio, ou uma lateralidade que não está formada, ou um tônus dessa criança que pode estar baixo, né? E aí ela não consegue manter e sustentar esse corpo em um pé só. Então, tudo isso são medidas de avaliação que a gente pode fazer brincando sem a criança perceber. Que ela está sendo avaliada. Ela está sendo avaliada. E, Amanda, e essas dificuldades a gente consegue observar a partir de 2 anos na escola, né? Na escola, sim. Uhum, em casa, a gente consegue observar antes. E o que em casa que os pais têm que estar atentos a essas observações? Tipo, a criança bebê, e ela tem que sentar, ela tem que firmar o pescocinho. Sim, pensando no desenvolvimento motor, a criança ela tem algumas fases que é esperado que toda criança consiga adquirir. Por exemplo, 4 meses é esperado que um bebê ele consiga, por exemplo, virar a cabeça de um lado, virar a cabeça para o outro lado, acompanhar se alguém está falando com ele, para onde que está vindo o som. Então, a criança está olhando para cá, a mamãe chama do lado esquerdo, ela tem que virar essa cabeça para onde que está esse som. Não é esperado que ela responda, porque ela ainda não tem essa cognição. Mas o motor tem que estar associado a algumas entradas sensoriais. Então, a entrada sensorial auditiva e visual é uma das que a gente mais observa. Então, se a criança responde com o olhar, se a criança responde, por exemplo, balbuciando quando eu estou conversando com ela de 4 a 6 meses. Então, eu estou lá, cadê o neném da mamãe? E a criança está, Está te respondendo. Isso, a criança está te respondendo isso, daquela forma. Então, isso são alguns marcos. Eu falei um marco motor e falei um marco de linguagem. E tem um marco também, que é um marco que a gente chama de social,
Então, por exemplo, eu começo a conversar com um bebezinho ali de 4, 6 meses e eu sorrio para ele. E o neném ele tem que sorrir para mim. É uma resposta. Eu estou dando uma informação visual e eu espero que ele me dê essa resposta também sorrindo. Então, na criança, por exemplo, dentro do espectro do autismo, uma das características que a gente observa é que a criança tem dificuldade, por exemplo, desse contato visual. Não são todas, tá? Deixar bem claro isso. Mas a maioria tem dificuldade nesse contato visual. E a família consegue observar a mãe no momento da amamentação. A criança está amamentando, ela está conversando, olhando para o bebê e o bebê está desviando aquele olhar para ela. Ou não apresenta nenhuma expressão de felicidade, de tristeza, de alegria. Isso também é um marco socioafetivo muito importante que é preciso ser observado antes dos 6 meses. Ah, sim. E na escola, a gente observa, eu já tive experiências com criança entrar na escola com 2 anos, e a mãe nem desconfiava que a criança poderia ser autista, só dela andar na ponta dos pés, que hoje é um dos marcos para a criança ser diagnosticada com autismo, né? Ou até mesmo só andando na ponta dos pés, ele não é autista, isso não está relacionado. Não, é assim, todos nós temos uma fase, quando nós começamos a deambular, que é andar, que é a busca do equilíbrio. Então, para mim manter o meu corpo ereto, em pé, eu preciso me equilibrar na planta do meu pé. Então, tem algumas crianças que talvez até por falta de estímulo, de ficar, por exemplo, descalço nos primeiros meses de vida, essa criança tem uma hipersensibilidade na planta do pé. Então, ela projeta esse pé para a ponta para poder deambular e para poder manter o seu equilíbrio. Nem sempre andar na ponta do pé está relacionado ao autismo, mas hoje é uma característica. Por quê? Porque a maioria das crianças dentro do espectro tem um tônus baixo. Então, esse tônus, que é a nossa musculatura mais firme, né? Eles têm esse tônus baixo. Então, ele tem dificuldade de manter a postura. Então, ele projeta esse corpo na ponta dos pés para ele conseguir andar mais rapidamente, porque ele tem um equilíbrio deficitário. Então, essa é uma das características também da importância da fisioterapia no processo de reabilitação das crianças com TEA, que hoje se fala também muito pouco sobre isso. Sobre isso, muito. Então, são várias atitudes que a criança vai desenvolvendo na sua coordenação motora, Sim. que tem que ser observado. E Tem o que ser professor, observado. por estar sempre tendo comparações com outras crianças, a gente vai conseguindo ver, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que comparar, né? Porque até os estudos foram feitos em medida de comparação. comparação, né? E essa comparação não é para falar, está comparando o meu filho, não. Essa comparação é para saber que aquilo até aquele momento não está adequado. Ou ele né? está acompanhando ou não, né? Isso. E ligar alerta. Isso. Então, hoje a gente faz muito isso, realmente, né? A gente se espelha no que é esperado de crianças que a gente chama de típicas, que não tem nenhuma limitação, com crianças que são atípicas, né? Que são as crianças que entram dentro do quadro das neurodivergências. Então, se eu observo que é esperado que uma criança ande com 2 anos, que ele consiga, por exemplo, fazer uso de colher com 2 anos, deu 2 anos, essa criança não tem nem intenção de pegar numa colher, tem alguma coisa aí. Então, eu preciso investigar a família, se a família faz tudo por essa criança, que foi onde a gente chegou, né? É essa pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco. Aonde essa superproteção prejudica a autonomia das crianças? Aonde essa superproteção deixa que a criança aprenda dentro daquilo que é esperado por ela, porque os pais estão fazendo por ela. O que isso prejudica no desenvolvimento infantil de uma criança? Te aguardo no próximo bloco. Goiás, eu nunca te vi assim tão feliz e tão bem cuidado. Com mais saúde vem a esperança, com segurança um futuro de paz. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu nunca vi tão lindo assim o meu Goiás. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado, Goiás no céu melhor, está renovado, tá diferente, tá mudado. O governo que mudou a história de Goiás preparou o caminho para o futuro. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar.
Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação com a Amanda Quintanilha, terapeuta ocupacional. Deixei uma pergunta sobre a superproteção dos pais no que dificulta no desenvolvimento saudável do seu filho, né, Amanda? A gente estava falando aqui sobre esses marcos de desenvolvimento e que a superproteção impede da gente estar observando corretamente esses marcos. Como que você vê essa superproteção hoje dos pais? Então, quando a gente fala de superproteção, a gente confunde com cuidado, Isso. né? Então, o cuidado é o que todo ser humano precisa. Então, é ajudar quando eu não consigo. Então, por exemplo, eu tenho 2 aninhos e ainda não consigo me limpar. Então, é um cuidado do pai, da mãe, ir lá e fazer a higiene pessoal dessa criança. A criança está com 4 anos, ela já consegue ir ao banheiro, ela já consegue fazer o xixi, ela já consegue pegar o papelzinho dela, ela consegue se secar, né? Eu não preciso mais ir lá e ajudar. Mas os pais fazem. Mas os isso. pais continuam fazendo. Isso. E aí, o que que acontece? Todos nós temos uma fase da vida que nós desenvolvemos o nosso querer. Então, entre os 2 e os 4 anos, é a fase que a gente chama de adolescência infantil, né? A criança, ela quer fazer tudo, porque ela acha que ela consegue fazer tudo. E, de fato, essa é a fase que a criança mais deveria ser exposta a atividades, né? E os pais fazem o contrário. Não, filho, não faz não, porque senão você vai cair, você vai se machucar. Não, filho, não faz não, senão você vai derramar. Não, filho, não corta aí não, porque senão você vai se cortar. E aí, nesse momento, eu tiro a oportunidade da criança aprender as habilidades básicas. Então, por exemplo, se eu for pegar nesse copo aqui para beber água, se eu beber a água toda e querer um pouquinho mais, eu preciso entender que eu tenho que pegar a outra jarra, né, e colocar. Se eu não ensino a minha criança a fazer isso, ela sempre vai ser dependente de alguém que o sirva. E aí chega para nós o quê? Lá na Na escola. escola. Crianças que pegam um potinho de suco, não dá conta de abrir o fecho do canudinho e não tem força para encaixar no buraquinho. E aí a família fala, meu Deus, como assim? Isso daqui vai impactar, sabe aonde, Yara? Lá na escrita. Porque se ele não trabalha as movimentações das musculaturas finas da mão, que é nesse momento, é em coisas brincando do dia a dia da criança, ela vai ter uma dificuldade muito grande quando ela começar a escrever. Só que os pais acreditam que a criança só vai começar a escrever quando ela estiver ali com 6, 7 anos. Só que a fase da escrita, ela inicia lá atrás, quando a criança, por exemplo, pensa em abrir e fechar um zíper, um botão, quando ela vai abrir a pasta de dente, ó, o movimentinho da pasta de dente. Tem pai que coloca até pasta de dente na escova da criança. E aí vai dosar a quantidade que ela vai colocar de pasta. Tudo isso está relacionado à quantidade de força que eu vou colocar nos meus músculos internos da mão, que vai influenciar no momento que eu for segurar, por exemplo, um lápis, se eu vou segurar ele mais fortemente ou se eu vou segurar ele mais levemente, e se isso vai impactar, por exemplo, na velocidade que eu vou escrever. Então, se eu não conseguir entender, enquanto pai, que eu preciso dar o máximo de dificuldade para o meu filho, dificuldade, claro, para a idade dele. Então, de acordo com aquilo que de acordo com a criança é capaz, né? Sim, então a autonomia é eu dar condições para a criança fazer aquilo que ela consegue. Entende? Mimar os filhos, eu vi até uma vez um colega psicólogo falando, mimar os filhos é o pai fazer aquilo que o filho consegue fazer. E hoje, o que a maioria dos pais, de forma inconsciente, faz é isso. Mima os filhos, fazendo tudo aquilo que o filho consegue e, infelizmente, prejudicando essa criança quando ela chegar na fase da alfabetização e ter dificuldade para apontar um lápis, para apagar, para escrever, né? E aí entra um embate muito grande entre as profissões. A pedagogia muitas vezes fica ali, eu não sei, eu vou ter que pôr o menino para ficar fazendo caligrafia. E aí a terapia ocupacional fala, não, claro que não. Essa criança não dá conta nem de ficar sentada direito, como que ela vai escrever 2 folhas de caligrafia? Ela não vai conseguir. Então a terapia ocupacional, ela vem para fazer essa avaliação da criança como um todo, para ver aonde que está a dificuldade dela, por exemplo, na escrita. E o pedagogo, o psicopedagogo, os outros profissionais da educação
vai trabalhar somente a forma de escrever. Então, quem vai trabalhar a dificuldade da escrita somos nós. É a terapia É a terapia ocupacional. ocupacional, porque nós vamos avaliar principalmente questão muscular. Então, aquela criança que tem dificuldade na escrita, nós temos que encaminhar para a terapia ocupacional e Sim. fazer com que ela trabalhe a coordenação motora fina, A né? grossa primeiro. A grossa primeiro, Sim. depois a coordenação motora Sim. fina, para que a escrita se desenvolva. Sim. Mas se em casa os pais, o que em casa os pais podem fazer para ajudar, auxiliar a escola? Vamos colocar assim, agora você vai ter que. Essa é boa. Dificultar a vida do filho. Vou dar um exemplo. Crianças de 6 anos, vamos pegar que é a idade da alfabetização mesmo. Crianças de 6 anos. Crianças de 6 anos têm que entender e saber o que é uma camisa do lado avesso, o que é virar e desvirar uma meia, calçar e descalçar um sapato, uma bota, um tênis, uma sandália. Então, tudo isso, uma criança de 6 anos já tem habilidade motora e ela já tem condições de execução. Se ela não faz, tem alguma coisa aí. Ou alguém que faz por ela, então ela está perdendo a oportunidade de aprender, de trabalhar aqueles movimentos finos, e isso vai impactar lá na frente. Então, os pais, há Não só na necessidade, sim. escrita, mas Sim. também no processamento de pensamento Sim, também, né? Na hora de sim. realizar uma redação, não vai conseguir colocar seus pensamentos em ordem, porque tem criança que não sabe se primeiro calça o sapato ou se põe a meia. Isso mesmo. Por isso que a gente falou aqui, por exemplo, do frente e verso. Isso. Tem pai que tira a etiqueta da roupa da criança, né? Que aí Isso. entra a Porque dá terapia ocupacional. enfim. Alergia, tem uma Aham, sensibilidade incomoda, tátil, tá. enfim. Só que a etiqueta é uma forma da criança se localizar em relação do que é frente e do que é atrás. Então, se eu tiro, eu estou também tirando uma oportunidade. Então, eu preciso ensinar para a criança o que é uma gola maior, uma gola menor, por que o V está na frente e não está atrás da gola. Então, tudo isso são pré-requisitos para que essa criança seja mais autônoma. E Amanda, eu entendo porque eu sou mãe e eu sempre tive muito cuidado. Ah, meu filho não vai brincar com faca porque vai se cortar, não vai pular demais, não pule, sei que você pode, que não sobe em árvore, pelo Vai quebrar o amor de braço. Deus, vai quebrar um braço. A gente sabe que a criança ela aprende se sujando, Sim. né, com tinta, e também vai aprender se machucando. Lógico que a gente não vai dificultar a vida dos nossos filhos ao ponto deles se Sim. machucarem. Nós temos que ter uma Uhum. responsabilidade e um bom senso. Mas o pai, com medo dessa, a gente está bem, eu estou enfatizando bem nessa questão da superproteção da família, da escola também, que eu sinto professores, principalmente os pedagogos, nós Uhum. somos muito superprotetores com os Sim. nossos filhos, né? Com os nossos alunos, vamos colocar assim, porque a gente quer que eles façam de uma maneira mais fácil, né? Então a gente dá uma tarefinha mais fácil na sala de aula, a gente não quer que eles se estressem, vamos colocar assim, a gente está sempre facilitando. Se frustrem, justamente. Então, na sala de aula, o professor tem por obrigação passar caligrafia, agora a gente vai entrar nessa questão, quando passar a caligrafia, quando cobrar uma caligrafia perfeita, e se a professora não está vendo que essa caligrafia está se desenvolvendo, encaminhar para a terapia ocupacional, primeiro, né? Uhum. Primeiro, é fazer toda aquela parte burocrática, encaminhar para os pais, explicar para os pais que aquele desenvolvimento não está de acordo com os demais da sala, depois e sugerir a terapia ocupacional. Chegando na terapia ocupacional e o pai não concorda em fazer o que vocês auxiliam, o que vocês demandam para que aquele pai faça, e as professoras ficam de pés e mãos atadas. Como nós podemos ajudar, Amanda? Então, isso aí acontece assim, diariamente, É. né? Eu trabalho com criança tem 20 anos, então esse é o maior desafio nosso. Mas o que eu sempre digo para os pais? O que a família quer do filho hoje? Né? Ah, eu quero que meu filho seja independente. E aí vem a grande pergunta: independente para quê? Ah, eu quero que ele consiga ser o melhor, sei lá, engenheiro. Ah, então tá. E aí nós, enquanto terapeutas, a gente vai e fala, então, para ele ser engenheiro, ele precisa entender disso, ele precisa entender daquilo. E a gente começa a fazer uma orientação parental para essa família do futuro. Então, se eu não consigo pôr na cabeça dos pais que se eles não derem oportunidade hoje, que lá no futuro eles não vão alcançar. Eles não vão conseguir chegar naquilo que a família tanto almeja. Ou, se chegar, vai chegar de uma forma muito disfuncional. Ou vai chegar de uma forma em que ele não é feliz no que ele faz.
que é o que a gente vê hoje. Desejo. E é o que a gente deseja como os pais, que os filhos sejam A gente felizes. quer muito que os nossos filhos alcancem aquilo que a gente almejou, porque nós fazemos Filho é isso, né? expectativa, Sim, né? o Nós filho é uma temos uma expectativa muito expectativa com grande. relação ao futuro deles, Só que né? nessa expectativa a gente A gente pode acaba atrapalhar. atrapalhando o desenvolvimento do nosso filho. E a caligrafia, Amanda, você concorda com a Sim, caligrafia? Deve ser introduzida assim? eu Deve ser concordo. cobrada assim? Que maneira? De uma maneira saudável? Ó, o que Me dá seria? orientação para os nossos professores, Tá, vamos lá. Amanda. A caligrafia, o que acontece? Ela precisa ser muito bem orientada. Se nós fizermos um comparativo, né, da nossa caligrafia de hoje com a caligrafia de 20 anos atrás, a caligrafia de 20 anos atrás era uma caligrafia punitiva. Ela não era uma caligrafia de que eu gostaria que você entendesse, que você vai treinar para que você tenha uma escrita legível, que você consiga fazer com que seus pensamentos sejam mais eficazes. Não. Ela era muito punitiva. Ó, você vai ficar sem recreio, então você vai fazer 2 folhas de caligrafia. E aí era uma frase: eu não fui bem na sala de aula. E era assim, não podia fazer de carreirinha não, Não, né? Não tinha você essa tinha que história fazer a de carreirinha frase vazia. inteira. E por que naquela época, né, o professor utilizava a caligrafia e falava: você tem que começar daqui e finalizar aqui? Sem querer, querendo, né, o professor ele ensinava que tudo tem começo, meio e fim. Então você não pode fazer eu. Não, 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 não. Obedeci na sala Então de era aula. por Não isso que era. não podia fazer de carreirinha. Não, a gente sempre tinha que fazer do início ao fim, porque tudo na vida tem um processo. E todo processo ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Você vai fazer uma redação no Enem. Se você não tiver início, meio e fim, introdução, você não vai conseguir, você já vai perder ponto aí. E aí você não vai conseguir nem organizar seus pensamentos. De jeito nenhum. Então a caligrafia de antigamente ela era muito punitiva, mas ela tinha um benefício. A de hoje a gente precisa entender que antes as crianças não tinham o aparato de profissionais reabilitadores que nós temos hoje. Então hoje tem um olhar do professor na sala de aula que é o olhar mais maravilhoso que existe, porque ele está preocupado se aquela criança está conseguindo ou não. E aí ele fala: olha, Yara, fulaninho não está dando conta de acompanhar a turma, como que eu faço? Quer dizer, já teve uma angústia do professor. Antes não se tinha isso, né? Antes era muito de punição mesmo. Então, hoje, o professor ele está preocupado porque ele quer que aquela criança consiga fazer a caligrafia bonito tanto quanto os outros. Ele não vê como uma punição. Ele vê porque lá na frente ele vai escrever mais legível. Ele vem como um auxílio, né? Ele vem como um auxílio. E aí eu preciso avaliar por quê. Tem crianças hoje, por exemplo, que não conseguem fazer, por exemplo, uma folha de caligrafia. Se eu for comparar ela com as outras, né, como a gente havia falado no início. Então, crianças que têm, eu sempre vou estar falando aqui do tônus, porque hoje é muito as crianças, principalmente dentro do espectro, ter o tônus baixo. Então, elas cansam mais rapidamente de escrever, elas cansam mais rapidamente de fazer qualquer atividade que requer movimento. Por isso que a gente precisa colocar essas crianças para se movimentar. Então, a caligrafia, eu sou a favor dela, principalmente depois do recreio. Começa com a caligrafia no primeiro aula, não. Por quê? Porque a criança precisa movimentar, pular, correr, jogar bola, ela precisa ativar musculaturas, ativar os neurônios. Ou seja, esquentar o sangue. Isso. Para estar preparada. É como se ela estivesse preparada para fazer uma corrida de atletismo. E aí, a partir daí, eu vou e ponho a criança para fazer a caligrafia. Ela vai se sentir muito mais motivada a fazer aquilo, entende? E sempre lembrar que toda atividade, se eu colocar a criança para fazer pensando na competitividade, ó, vamos ver hoje quem vai conseguir fazer a letra mais bonita. A criança, ela é competitiva por natureza. Muito. Ela vai falar: eu vou tentar. Pelo menos eu vou tentar. Se aquela criança falar assim: ah, não, tia, de novo, ah, não, eu não quero, a gente já tem que ligar um alerta, porque criança gosta de competir, independente da dificuldade. E a gente não pode subestimar, né? Não pode Nenhuma subestimar. dificuldade para criança, Isso. Elas conseguem sim. Elas conseguem sim, do jeitinho delas. E aí a gente precisa pensar muito na caligrafia com letra cursiva, com letra bastão, porque essa é outra briga muito grande, né? A letra cursiva ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela faz muita conexão cerebral. Não que a letra bastão não faça, mas a letra bastão, ela limita a criança.
Por isso que a primeira letra que a criança aprende é a bastão. Por ser mais fácil, Por ser mais né? fácil, porque ela está ligada muito àquelas habilidades que eu falei no início. Então, por exemplo, vou pegar aqui a letra A, que é uma letra simples, né? Para uma criança conseguir escrever uma letra A bastão, ela precisa primeiro entender o que é embaixo, o que é em cima, o que é esquerda, o que é direita, para ela poder fazer a reta, que ela vai começar de um ponto, que ela vai ter que subir até lá em cima esse ponto, depois ela vai ter que descer novamente esse ponto, ela teve que cruzar a linha média, ó, cruzei a linha média, e depois ela tem que vir cortar. Então, olha pré-requisitos que ela precisa para ela dar conta de fazer uma letra A. E simples. Aí todo mundo, como assim? É tão fácil, né? Mas é Não é, gente. Porque a gente já aprendeu e não temos nenhuma dificuldade. A criança, quando ela tem a dificuldade, ela não consegue. Amanda, infelizmente eu preciso terminar esse bloco, mas eu vou deixar essa questão para o próximo bloco sobre a letra cursiva e letra bastão, e aonde que a criança, até que idade a criança ela tem que estar plenamente com todas as aquisições para a escrita, né? Com todas as habilidades para a escrita. Vou colocar um marco de desenvolvimento para a escrita. Vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. Te aguardo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Voltamos com o nosso Alô Educação com a Amanda Quintanilha, terapeuta ocupacional. Terminamos o bloco anterior falando sobre letra cursiva e letra bastão, um tema interessantíssimo para nós professores que trabalhamos com criança e o desenvolvimento infantil. Amanda, e esse tema é relevante para todos nós, como profissionais da área da educação e para as famílias, né? Porque a gente quer que os nossos filhos tenham uma letra que seja pelo menos legível, né, que seja bastão ou cursiva. Eu sempre acreditei que a letra cursiva, ela realmente requer mais habilidade e requer mais processamento do nosso cérebro para que ela aconteça. Mas ela é muito mais difícil. E se a criança tem essa habilidade para a letra cursiva, vamos então, né, desenvolvê-la. Mas e a criança que não consegue com a letra cursiva, podemos deixar com a letra bastão? A letra bastão, gente, é a letra de forma, né? Isso. Vamos colocar assim para que os pais entendam. Podemos deixar? Como o que fazer nessa Então, situação? a gente observa o seguinte, tempo, a gente precisa avaliar algumas questões quando nós pensamos em escrita, né? Então, quando eu vou escrever, eu preciso avaliar tempo dessa escrita, ritmo dessa escrita e força que eu coloco no momento dessa escrita. Então, essas três habilidades, eu preciso ver em que tempo que essa criança consegue. E aí, e tenho que pensar também em diagnóstico. Então, por exemplo, crianças com síndrome de Down, se espera que elas escrevam até os 12 anos, que são os últimos estudos. Se nós formos comparar ela com as nossas crianças que não têm a síndrome de Down, é 6, 7 anos. Então, olha a janela que essa criança, por exemplo, com síndrome, fica fora da oportunidade. Porque a escola não vai esperar ela alcançar com 12 anos. Com 12 anos, a criança já está no 6º ano, 7º ano, né? Já está no ensino fundamental, segunda fase, na adolescência. Então, né? motoramente, essa criança ela vai estar preparada nessa fase, se nós pensarmos em diagnóstico. Por isso que hoje a inclusão ela precisa ser muito bem
minuciada, Estruturada, muito né? bem estruturada, porque senão a gente corre grande risco. Então, a cursiva, eu espero que a criança não tenha diagnóstico nenhum, até os 6 anos ela consiga, sim, fazer a letra cursiva. Claro que pode ser no tempo dela, ela pode demorar um pouquinho mais para escrever, mas ela não pode queixar, por exemplo, de dor. Se ela queixar, mãe, minha mão tá doendo, ai, meu cotovelo tá doendo, ai, o meu ombro tá doendo, opa, ela tá fazendo várias compensações para escrever. E aí eu não posso esquecer também que dentro dos marcos do desenvolvimento, nós temos o desenvolvimento ósseo. Por que criança se espera que as crianças se escrevam com 6 anos? Não é à toa, tá, Yara? É porque nós temos ossinhos no punho, 8 ossinhos no punho, que ele finaliza a formação por volta de 6 anos. Então, quando a criança nasce, Por o isso que fala bebê, movimento de pinça, sim, né? por De isso que punho, né? a Do maioria movimento fala, do vamos punho. trabalhar muito essa questão do movimento, principalmente o movimento circular de punho, porque ele que é o responsável para fazer toda a movimentação circular para uma escrita cursiva. Para a escrita bastão, não. Para a escrita bastão, eu nem sempre uso punho. Eu uso, ó, cotovelo e ombro. O meu punho fica fixo, tá? Então, crianças que têm, voltando aqui, né, crianças que têm dificuldade no crescimento, elas vão ter dificuldade também na escrita, porque os ossos do punho não vão ter desenvolvido isso. Por isso que tem que fazer acompanhamento. Então, aquela criança muito pequenininha na escola, aquele menino muito pequenininho em comparação ao tamanho das outras crianças, Então, não a se escola... pode cobrar algo que ele ainda não está formado, né? Isso. Não está apto a Fisiologicamente, desenvolver. ele não consegue executar porque ele não tem musculatura e nem ossos que vai dar condições, por exemplo, dele segurar no lápis de forma correta. Eu já tive alunos que não conseguem de maneira alguma a letra cursiva. Sim. E eu sempre falo para os pais, eu falo, olha, é uma questão também cultural. No Brasil se usa muita letra cursiva, a professora vai escrever no quadro com letra cursiva, então ele tem que aprender a ler. Pelo menos a reconhecer, porque o A na letra cursiva da letra bastão é totalmente diferente. Isso. Então, primeiro a leitura, Sim. depois a escrita, né? Mas a criança não desenvolveu de maneira alguma a letra cursiva. Chegou na fase adulta, tem conserto? Então, vai ter se o adulto quiser. Então, por exemplo, eu sou adulto, Ou a não letra é consegui, muito feia, tem uma letra né? muito ilegível, e aí eu fui para bastão ou para letra de forma, porque eu escrevo rápido. Eu gosto de escrever assim, então eu vou escrever dessa forma e foi mais fácil. Eu posso treinar? Posso treinar sim. Até porque nós temos neurônios espelhos, né? Então, nós temos a neuroplasticidade que acontece até o fim da vida. Claro que a maior parte dela acontece na primeira infância e na segunda, mas a gente pode, por exemplo, comprar um caderninho de caligrafia e começar a treinar em casa. E vou dar uma diquinha aqui também. Eu sou destra, então eu escrevo com a mão direita. Na época da faculdade, eu treinei muito escrever com a mão esquerda por 6 meses. Hoje eu escrevo com as duas. Então, eu sou ambidestra? Não. Primeiro porque não existe ambidestro, né? Existe ou o destro ou o sinistro ou o canhoto. Porque o nosso cérebro é dividido por 2 hemisférios. Então, cada hemisfério que vai determinar se você vai escrever com aquele lado ou não. Então, se o meu hemisfério direito for o meu lado dominante, eu vou escrever com o meu lado direito. Assim, com o lado esquerdo, eu vou escrever com o meu lado esquerdo. E o ser canhoto ou ser sinistro é hereditário. Então, se o meu pai com certeza alguém da minha família vai ser. Alguém foi. Alguém vai Alguém ser. tinha essa. Então, me dá dicas agora, Amanda, para que eu, agora já na fase adulta, possa melhorar a minha letra. Vamos lá. Se você for uma pessoa, Yara, que gosta de ficar parada, a primeira coisa, começa a se movimentar. Primeira dica. Vou fazer uma academia, vou fazer um esporte, vou fazer qualquer coisa que requer movimento. Movimento, primeiramente, do corpo como Motor, um todo. então, movimento motor. Isso, tem que pensar sempre no macro para o micro. A escrita é micro. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa péssima para dançar, vamos começar a dançar. Porque aí eu vou começar a desenvolver o quê? A lateralidade. Esquerda, direita, vou rodar. Porque para mim escrever, gente, cursivamente, é como se fosse dançar. Eu preciso fazer todo o movimento e eu tenho que ter esse movimento na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu for pensar na letra A, eu já vou fazer, letra A. Fiz todo um movimento com o meu corpo para chegar nisso. Só que para chegar aqui na mão, eu preciso ter
essa identificação no meu corpo como um todo. Então, aquela brincadeira na escola, principalmente o pessoal da educação física, né, na psicomotricidade, também faz muito. Vamos fazer as letras com o corpo? Como que é o C? C, Como o que é D, o o D? B. Como que é o... Entende? Então, isso é muito rico e a gente pode trabalhar isso também como adulto, tá? Só que como nós temos consciência e maturação cognitiva já, nós já somos conscientes, é comprar um caderno e treinar. Todo dia eu vou escrever um pouquinho. Vou lá escrever devagarzinho. Daqui a pouquinho eu estou escrevendo. É por isso que hoje também se tem educação para adultos que nunca foram para a escola. Aprende a escrever e aprende a escrever de forma cursiva. Eles conseguem. Consegue. Por causa dessa maturação cerebral ser mais Sim. fácil. Talvez seja até mais fácil, né? Sim, Não- e também não porque fica. acontece a neuroplasticidade. Ah, Então, o tempo todo eu estou ali mandando informações novas para que eu consiga executar uma nova atividade. E escrever, para quem não escreve, é algo extremamente desafiador. Então, ele vai conseguir. a terapia ocupacional, Amanda, ela ajuda muito nessa questão da escrita. Mas o que o professor na sala de aula, além de passar caligrafia, além de fazer as brincadeiras, né? Tem alguma coisa que ele possa ajudar essa criança que não consegue de jeito nenhum fazer letra cursiva? Aí eu posso liberá-la para escrever bastante? Então, o professor, ele é muito rico porque ele tem várias atividades pedagógicas a favor dele dentro da escola, né? Então, ele pode usar ferramentas, por exemplo, massinha, para fazer a letra com a massinha primeiro. Ele pode usar areia, ele pode usar grãos, ele pode usar várias ferramentas para que essa criança comece a fazer essa letra cursiva, não com o lápis, mas, por exemplo, com o corpo. Então, por exemplo, vou fazer... Então é a parte do movimento. É a Com parte essas do crianças para movimento. Eu estou movimentar dando dicas mesmo. aqui, mas você conseguiu entender que se Uhum. não tiver o corpo, Não. não vai. Entendi. Então, aquela brincadeira de fui na praia, escrevi eu te amo na areia com o dedo. É movimento. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu Às dou vezes, dicas. Yara, só tirar esses alunos da mesa, tirar esses alunos da cadeira, sair do plano inclinado e ir para a parede, que é um plano vertical. O que acontece? Até mesmo no chão. Sim, né? a criança vai se beneficiar muito mais disso. Por quê? Porque ela está saindo daquele que é padrão. Lembra? Toda criança gosta de ser desafiada. Isso. Então, se eu falar assim, ó, hoje nós vamos todo mundo escrever na parede, vou colocar umas... E nós vamos, hoje as tarefas vão ser na parede. Todas elas vão ficar extremamente empolgadas para tentar fazer, Algo tentar que é copiar. diferente, É diferente. Né? Isso trabalha os lados do cérebro, várias possibilidades, né, Isso. Amanda? Eu dou dica para os pais na fase da alfabetização, a criança que tem até problemas de memória, tá difícil de memorizar o alfabeto. Eu falo, pai, na hora que você for levar essa criança para tomar um banho, sempre a gente toma banho com os nossos filhos e o box fica embaçado. Começa a escrever a letrinha A e pede para ele que letrinha é essa, no box do banheiro brincando. Isso vai fazer com que ela memorize aquela letrinha, vai fazer com que você ensine de uma forma mais prazerosa, num banho, na hora da comida também, fazer a sopa de letrinhas. Eu dou sempre essas dicas na alfabetização para que os pais possam auxiliar os filhos a memorizar melhor, principalmente as crianças que têm problema de memorização. A terapia ocupacional, Amanda, vem hoje para nos auxiliar a desenvolver o ser humano na sua amplitude, né? E como você disse, ela é nova, tem 20 anos, não é isso? Não, eu tenho 20 anos. A terapia Ah, ocupacional, ela é nova, mas não tanto. tá. Então, mas eu lembro que na minha infância a gente não tinha Sim. a gente não tinha tanto profissionais para nos auxiliar, para fazer com que a gente se desenvolva em todas as nossas potencialidades, né? Eu gosto muito de pensar na criança no futuro e o que ela possa trabalhar. A criança que tem dificuldade de aprendizagem, um autista severo, que hoje eu aprendi muito, né, sobre a inclusão, os desafios da inclusão, e veio essa perspectiva de que a terapia ocupacional possa até ensinar habilidade para que aquela criança possa ter uma autonomia no futuro e até ganhar dinheiro. Sim. Né, que é fazer pinturas de quadros, não é isso? Sim, trabalhar com autonomia, Com autonomia. E a atividade que ele consiga. Porque, por Isso. exemplo... Só terminar a pergunta. Se eu encaminhar essa criança para a terapia ocupacional, vocês vão descobrir quais as habilidades aquela criança tem potencial para que ela possa ter um futuro, um emprego futuro? Porque, por exemplo, ela possa ser um artesão que faça uma escultura, que faça uma pintura. Vocês
ajuda a família a descobrir qual o potencial daquela criança? Adoro essa pergunta. Então, geralmente a família já sabe, só que a família não acredita. Então, a Hum, maioria das nossas crianças tem um lado artístico muito aguçado, né? Então, elas gostam muito de tinta, elas gostam muito de criar a partir de coisas manuais. E eu tenho um, por exemplo, que ele ama tirar foto. A mãe quer morrer porque ela acha que o menino tá atrapalhando e tudo. Não, ele tem um perfil angular, ele consegue olhar as coisas e tirar fotos por ângulo que eu não consigo entender por quê. Mas depois que ele tira a foto, a gente consegue perceber o que ele queria mostrar para a gente naquilo que ele estava olhando. excelente fotógrafo Um no excelente futuro. fotógrafo e nato, ele nasceu com esse dom. Então, os pais, eles já sabem que a criança tem muita habilidade em determinada área. E aí, nós, da terapia ocupacional, muitas vezes, o que a gente Só faz? ajuda, A você gente já treina ajuda. a habilidade Ah, social tá. para que esse pai consiga potencializar essa habilidade que o filho tem e faça com que esse filho seja visto a partir dessa habilidade. Então, por exemplo, um autista nível 3, né, que você usou o termo severo, hoje a gente usa pelo grau. O autismo nível 3 geralmente é aquela criança que não fala, é aquela criança que geralmente ela tem muita dificuldade de interação, mas ela consegue demonstrar por meio de alguma habilidade, ou artística, ou de canto, ou de qualquer coisa, que ela está ali, que ela está entendendo, que ela consegue executar determinadas coisas. Alguma atividade que Alguma possa atividade em ser si, o profissional, a área de pintura. atuação dela no futuro, né? Eu tive um paciente o ano passado, ele recebeu alta, hoje ele está com 17 anos, né? Ele recebeu o diagnóstico com 12, sofreu até os 12 anos. E ninguém queria, a família não queria que a escola soubesse que ele tinha esse diagnóstico. E aí, quando ele fez a avaliação dele psicológica, ele trouxe para mim assim, eu perguntei para ele assim, e aí, fulano, foi bom para você saber o diagnóstico? Ele falou, sim, foi libertador, porque agora eu entendo o que eu gosto e por que eu gosto de determinadas coisas. Por que que eu não gosto de estar junto com pessoas assim, assim, assado? Porque aí na terapia ocupacional, a gente treina as habilidades de como se portar no meio de outras pessoas, entender um pouco das gírias popular, porque às vezes ele tá lá, eles são extremamente sinceros, né? Então solta algumas coisas que socialmente, ai, lá vem o chato, ai, lá vem tal coisa, O mas esquisito, é já, o né? mais Adolescente adora inteligente, chamar o o outro de outro de esquisito, esquisito, né? né? Mas é o mais inteligente da escola. É aquele que consegue tirar altas notas em matemática. É aquele que, quando vai para a atividade artística, ele fecha. Ele faz o desenho que os pintores famosos falam, onde que ele aprendeu essa técnica? E tem muito de autodidata também, né, Amanda? Tem Nascem com tem essas muita habilidades e altas vocês na habilidades terapia associadas. ocupacional foi o que eu coloquei, vocês Sim, ajudam a despertar, sim, a né? despertar e a família valorizar. Porque Isso. o mais difícil é a família A entender. terapia, ela é para os pais, e é para a É criança, para mas é para criança, os mas é pais. muito mais para os pais. Amanda, eu agradeço. Passou muito rápido. É Sim, uma conversa muito gostosa, muito instigante para a gente que é da área da educação. Falar sobre o que a gente gosta é tão bom, é né? muito É bom. muito bom. Agradeço com gratidão enorme por você estar aqui. Eu sei que você deixou sua clínica, seus pacientes para estar aqui comigo, mas eu tenho certeza, Amanda, que a gente contribuiu muito. Com certeza. Muito obrigado vocês em casa por estar acompanhando o nosso trabalho, por estar assistindo ao nosso programa. Espero ter contribuído para você, professor e pais, que possa observar o desenvolvimento do seu filho e dar uma melhor qualidade de vida para ele. Conto com vocês no próximo programa Alô Educação. Obrigada.